ao Melhor da Tarde e hoje quintou. Parabéns a todos os corintianos. Eu não tenho time, eu torço por um bom jogo. E os corintianos hoje estão comemorando a vitória. Eu não entendo de futebol. Foi a vitória do Corinthians ontem? Teve ontem. Meu, por isso os corintianos tudo felizes na rua, Agora, eu vi. os nossos não parabéns pra essa situação aqui que aconteceu do carro que saiu voando, né? Chefa do céu, essa imagem é impressionante. Parece cena de filme Velozes e Furiosos. Mas é vida não era real. filme, então. É vida real. terrível. Quer ver a imagem lá? Deixa eu ver. Preste atenção, aqui os policiais estavam parados para atender uma ocorrência e deixaram o carro reboque lá, só que o rapaz não viu. O que é isso? O carro voou. Gente, parecia um helicóptero, não parecia um helicóptero. carro. Então você imagina, parou, né? Acidente numa rodovia. A polícia para, vai atender e deixa o carro reboque para levar o carro batido. O motorista que vinha naquele carro não percebeu que tinha um reboque ali. Nossa, mas como ele não viu um caminhão reboque? E subiu em velocidade, porque virou uma rampa, não virou? virou? Uma rampa. Virou uma rampa. E aí, Parecia com cena de filme mesmo, né? Mas não era, vida real. Inclusive o rapaz acabou sendo preso, autuado ali. Ninguém falou se ele tinha bebido, ele se feriu. Na hora que o carro caiu, ele acertou outro carro? Não deu pra ver no vídeo? Não, ele chegou a bater, ele Passou vira, pertinho, só passou né? pertinho e voou. Já pensou você tá no carro, ver um carro voando? E você fala, nossa senhora, onde que esse bicho vai parar? Surreal. Deixa eu só arrumar aqui, chefe, que eu acho que eu não tô ouvindo o nosso chefe. Acho que eu tô Ô, sem. Andrezinho, me salva aqui. Andrezinho. Que eu tô no mudo, Andrezinho. Vem aqui, por favor, meu bem. Não tô ouvindo o Rico, não. Ele tá no mudo? Acho que eu Vai, tô. eu vou passando pra você. Qual é fica a tranquilo. próxima, Tô Rô? indo bem, chefe? Foi Tá bem? ótimo. O rapaz tá recuperando, tá, gente? Só pra contar. É que o Rodrigo demorou pra falar 10? Nota 10! Bingo! Isso. Chefe, essa história da 10 é uma coisa impressionante. Ah, gente, isso é muito triste. Porque revolta, porque a gente não entende como é que as pessoas são tão intolerantes. Na verdade, eu não acho nem que é intolerância isso. Acho que é maldade, você sabia? Você falou tudo. Porque a gente vai ver aqui, ó. É um pai com um filho que chamaram um carro de aplicativo. Exatamente. Eles entraram dentro do carro e depois disso... O motorista do carro, vocês vão ver na imagem, sai com um bastão, tipo um bastão de beisebol, querendo agredir o pai. Mandando o pai e a criança saírem dentro do carro. Sair do carro. Agora, é muito triste essa história. Por qualquer situação já seria triste, mas nesse caso específico... É preconceito. É preconceito, porque esse pai Maldade. estava levando o filho dele, que tem o espectro autista, para fazer o dia da clínica, o dia de tratamento, né, que ele faz. E aí o menino, quando entrou no carro, pisou naquele meio. Sabe aquele meio que tem no banco de trás? Mas a gente pisa. O homem ficou furioso. Porque puxou a criança assim, tipo... E o pai falou, o que é isso? Como é que você vai fazer isso com o meu filho? E aí ele sai com esse bastão, ameaça bater. Querendo bater nos dois, no pai e na criança. Você imagina passar por uma situação dessa? Você imagina a criança? Qualquer criança já se assustaria. Qualquer pessoa já se assustaria. Ficaria, né? Uma criança com espectro autista, mais ainda. Porque muitas crianças com espectro autista não conseguem lidar bem com sons altos, com pessoas Aquela gritando, agressividade, o barulho. agressividade. Sim. E isso faz eles literalmente saírem do eixo. Imagina essa criança, o trauma que vai ficar. E às vezes um dia, né, que a É. criança passa por isso, são 3, 4, 5 meses para você voltar para um estágio, trabalho, né, inicial. Muito triste. Ele E o ficou muito sofrimento dessa criança e desse pai. Agora, eu não entendo, a pessoa tá ali, vai trabalhar com o público, ela não tem paciência, não tem tolerância, empatia. Não, e outra, e é maldosa, né? Uma pessoa maldosa. Como que você vai ver um preconceito tão... Todo preconceito é absurdo. Mas nesse caso, você pegar um taco de beisebol e falar que vai bater no pai e na criança. Ameaçar. Ah, uma pessoa dessa não pode trabalhar nunca com carro de aplicativo, nem motorista de Muito ônibus, triste. nem nada. Muito triste. Você sabe que o Carlos Lobato é o pai da criança, né? E aí ele até postou vídeos. Hoje até mais cedo eu assisti ele até na Patrícia, ele falou lá no encontro, eu vi, né? E dando essa explicação mesmo. Gente, por quê? Que intolerância é essa? E ele só pediu o carro de aplicativo porque ele estava muito cansado. E ele falou, eu vou chamar um carro de aplicativo para levar meu filho num carro mais tranquilo com ele, né? Pra não ter que dirigir. E passa por isso. Ai, olha, gente, mas e a empresa? Falou alguma coisa? A empresa, nesse caso, foi a 99 Táxi. A 99 Táxi diz que repudia qualquer tipo de situação como essa e baniu definitivamente nessa plataforma esse rapaz não trabalha mais. Mas ele tem que ser banido em todas as plataformas. tem- E ele precisa de um atendimento médico psicológico. Sim, Uma pessoa com uma atitude dessa não tá no seu eixo normal, não não tem tem jeito. condições de trabalhar em público. Agora vamos mudar para falsa médica? Ai, o que você achou disso? Gente, que coisa absurda. Como que a pessoa pega o CRM de outro? E acha que não tem problema. E nem médica era ainda, Não, estava estudando. E aí ela alegou pra polícia, eu achei que não tinha problema, o nome parecido. Como que ela achou que não tinha problema, gente? Presa em flagrante, porque aí criou toda uma situação, a verdadeira médica, a dona do CRM, ajudou a polícia. Foi junto com a polícia, né? Foi. A gente tem uma matéria agora do Marcelo Moreira, vamos ver?
A fama da falsa médica agora é outra. Ao invés da exposição nas redes sociais... Oi, lindezos, tudo bem? Agora, ela preferiu esconder o rosto. Os flashes, desta vez, foram das câmeras instaladas na saída da delegacia de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Marcela Gouveia foi desmascarada por uma médica otorrinolaringologista, que tem praticamente o mesmo nome. A única diferença é a letra I no sobrenome. Ela aproveitou dessa característica, né, de serem homônimas, ela alterou, na verdade, o carimbo da vítima, colocou o nome dela, mas com a numeração da vítima. Essa semelhança e o fato da acusada ter conhecimento em tratamento estético levaram a Polícia Civil até a clínica de Marcela, no bairro de Perdizes, área nobre da capital paulista. Antes do flagrante, a médica verdadeira e uma testemunha tiveram uma consulta com a falsa dermatologista. E a certeza da farsa veio através do carimbo da vítima numa receita médica. No momento que ela utilizou o carimbo da vítima, a equipe deu voz de prisão e a conduziu a esta delegacia. De acordo com os policiais, a acusada atendia como dermatologista e usava o carimbo com a inscrição do Conselho Regional de Medicina, que pertence à profissional que fez a denúncia. Marcela Gouveia foi presa por falsidade ideológica e exercício ilegal da medicina. Segundo a polícia, a acusada tem a faculdade de farmácia e diz ser estudante do 3º ano de medicina, mas nenhum documento foi apresentado à investigação. No início da tarde, a Justiça converteu o flagrante em liberdade provisória, com o pagamento de uma fiança no valor de R$50 mil. Ah, gente, mas pelo amor de Deus. Ah, eu não sabia. Ela mora onde? Em Marte? Agora, ela só foi assim, eu não sabia ali, porque a página dela do Instagram tinha mais de 80 mil seguidores. Né? Ela sabe se vender. Ela fazia um monte de atendimento. E não é médica e faz atendimento. E ela não sabe que ela não tem CRM, que o CRM que ela estava usando não era dela. Né? Que é um crime. E ainda pegou de uma pessoa com o mesmo nome dela, com a diferença de uma letra. Uma letrinha, ou seja, a coisa foi bem planejada. E ela não fez isso sozinha. Não. Será que compra de alguém? Já tem alguém que vende? Olha, tem um nome parecido, ninguém vai te pegar. Agora, uma pessoa que está num processo ainda para virar médica, tem essa atitude, você pode confiar que é uma pessoa que... Desculpa, bom, se alguém confia, não sou eu. Eu não ia nunca mais nessa pessoa. Porque isso mostra muito do que a pessoa é capaz, gente. E depois acontece alguma coisa, um problema aí com o paciente, eu sinceramente... Não dá, né? Não, credibilidade zero. Agora, gente, por mais uma negligência, vou te falar que não é só do médico, porque quando a gente vai fazer qualquer tipo de cirurgia, a gente falou do CRM no caso dessa médica, que nem médica era, dessa falsa médica. Quando você vai fazer uma cirurgia, você foi lá, fez a consulta com o médico, você explicou o que você tinha, ou no caso da cirurgia plástica, o que você gostaria de fazer, ele falou, deu o preço, tá bom. Você não vai catar o CRM do médico e vai checar? Sim. Você não vai ver se a pessoa tem capacidade para aquilo ou não tem? Você não pergunta, eu quero aumentar o bumbum. O que você vai usar para aumentar meu bumbum? Sim. Gente, mais uma pessoa que infelizmente veio a óbito, faleceu, modelo, trabalhou com o Mion, trabalhava na Rede TV, acho que agora, se não me engano, era ela isso, fez Matheus? Algumas participações na Rede TV, mas ela ficou muito conhecida na televisão por conta do programa Legendários na Record TV, ao lado do Marcos Mion. A modelo, jornalista Lígia Fágio morreu depois de ter algumas complicações por conta do silicone industrial, o uso daquele PMMA também, algo que, para quem não entende muito, é um derivado, ele é como se fosse um plástico mesmo, que a pessoa... A gente já viu inúmeros casos. No caso dela foi no bumbum, né? E aí essa complicação toda, teve essa tragédia lá em 2022. Ela já tinha sido internada, ficou mais de 100 dias internada. E aí agora, 3 semanas... Depois do mesmo produto? Nossa. É por conta dessas aplicações. Ela já tinha passado por situações complicadas. E há 3 semanas ela voltou a ser internada e sofreu agora um AVC que levou à morte. Com 40 nova demais. Deixou filho, né? Um de 11 e um de um ano e 11 meses. Então, um bebezinho. Agora, o caso dela foi em função mesmo da substância que foi colocada nela? Sim. Que migrou, alguma coisa assim do gênero? A avaliação é essa, de que houve essa complicação por conta de... Foi uma complicação que ela já vinha enfrentando problemas há uma série de tempos. Quando ela foi internada, os médicos começaram a avaliar as complicações derivadas dessas aplicações de silicone industrial e PMMA, que ela tinha, na minha leitura, já consciência de que isso poderia gerar algum problema, só que aí agora é tarde demais para resolver, né?
Ai, meu Deus. Olha, o Rafa tá com o Dr. Kataoka, que é cirurgião plástico, e mais do que isso, ele sabe como ninguém, porque ele trabalha justamente nesses casos para conseguir saber se foi erro médico, se não foi erro médico. Ele é um perito. Então, Dr. Kataoka, antes de mais nada, obrigado por ter parado tudo aí dos seus atendimentos, do seu trabalho. O Rafa tá também aí para a gente poder esclarecer as dúvidas. No caso dessa modelo e de outras pessoas, essa união do silicone industrial e o PMMA pode causar danos tanto no início, logo depois que foram aplicados, como anos depois. É negligência médica ou é crime mesmo, doutor Kataoka? Bom, primeiramente, boa tarde para todos. Bom, Kátia, mais uma vez uma honra estar aí com vocês. Bom, isso é um grande problema. Essas substâncias, né, o polimetilmetacrilato, juntamente com o silicone líquido industrial, são... Pois não? Pode são repetir. Substâncias que viram uma bomba relógio, tá? Vira, né? Pode falar. Pode falar, Kátia. A gente ficou sem o áudio dele aqui. Tá. Só se ele puder repetir. Tá. Se puder repetir do começo. Claro. Bom, Kátia, essas substâncias, polimetilmetacrilato, bem como o silicone líquido industrial, em conjunto, vivem uma bomba relógio para o corpo, né? O corpo ele não consegue sintetizar essas substâncias. E o que acontece? Vai formar um corpo estranho, tá? E esse corpo estranho pode virar uma infecção, pode virar uma inflamação, pode virar uma necrose. E agora a gente sabe também que tem até casos de insuficiência renal ocasionada por conta dessas substâncias. Então, pessoal, tomem cuidado, não façam esse tipo de coisa. Insuficiência renal, Kátia. A gente está com pacientes dialíticos que estão fazendo hemodiálise porque perderam o rim por conta de deposição de cálcio no rim. Por conta dessas substâncias. Então, assim, vai fazer um procedimento, certifique que o produto a ser utilizado é um produto que pode utilizar. E a gente já sabe, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, CFM, fala que o uso dessas substâncias, se for o PMMA em pequenas quantidades, em algumas deformidades como o do HIV, tá? E não é para usar em grandes quantidades, mas o pessoal continua utilizando. Doutor, por que as pessoas vão em busca justamente desses produtos? É mais barato? Quanto é mais barato um PMMA? Porque a gente sabe que aqueles produtos biocompatíveis, biodegradáveis que o corpo absorve, eles são mais caros, né? Sem sombra de dúvida, Rafa. Esses produtos são utilizados, tanto silicone líquido industrial quanto polimetilmetacrilato, por conta do custo, né? Pensa você, utilizar ácido hialurônico 300, 400, 500 ml no glúteo. Quanto que não ficaria isso? 300 mil, 400 mil? No PMMA isso não fica. Então, é pelo custo que o pessoal procura isso. Mas quando o custo é mais baixo, mas é a vida da gente que está ali em risco, porque, ok, você não vai colocar tantos de ácido hialurônico, mas hoje tem as próteses que podem ser usadas de silicone, que são seguras também. Quer dizer, as pessoas muitas vezes pensam numa economia, né, até mesmo, Matheus, mas esquecem que isso pode levá-las à morte, né? Sim, sem sombra de dúvida. E você sabe qual é a... Doutor, boa tarde. Economia burra, né? Eu tenho uma dúvida, porque assim, no caso da Lígia em específico, lá em 2022 ela ficou internada por 100 dias, sabia da gravidade dessa situação e agora, né, há cerca de 3 semanas, ela voltou a ser internada, foi para a UTI. Quando a pessoa de casa ou algum conhecido sabe que fez ali o uso dessa substância e está querendo reverter a situação para não chegar na fatalidade que aconteceu com a Lígia, é possível fazer a retirada sem danos, sem correr o risco de morrer, como foi o caso dessa modelo? Bom, Matheus, primeiramente, retirada sem danos não existe, né? Para retirar esse produto é uma cirurgia grande, é uma cirurgia que sim tem lesões, tá? Para você ter ideia, eu mostrei agora há pouco aqui, eles viram, ficaram até impressionados porque é uma cirurgia grande, né? Às vezes a gente tem 2 quilos do produto, então tem dano sim, sempre vai ter um dano estético, não tem como não ter esse dano estético e sempre vai ter o risco sim de óbito, risco de morte, ele é real, ele existe e acontece com uma grande frequência. Então, pessoal, a primeira coisa é pensar antes de colocar esses produtos. A Kátia muito bem falou, poxa, tem prótese de silicone. Sim, prótese de silicone, deu problema, tira. Tem gordura. A gordura é do seu próprio corpo, deu problema, aspira, abre, tira. Esses produtos não tem como fazer isso. Então, tomem cuidado com a banalização da utilização desses produtos.
Agora, doutor Kataoka, a gente lembra do caso da Andressa Urach, que teve na pele, ela quase morreu e ficou internada por um bom tempo. Tentaram fazer uma raspagem, arrancaram uma parte, mas diz que é impossível, é como se fosse um piche, né? Que gruda no corpo da pessoa e um pedaço pode literalmente migrar. Por isso que fica esse tempo todo, uma vez que aplicou esse produto, você fica anos ainda correndo risco, ou até o fim da sua vida, não sei? Perfeita colocação, Kátia, exatamente isso. Ele vira como se fosse um piche, porque o nosso organismo tenta englobar esse produto, né? Esse produto ele não vai ser digerido para o nosso corpo, ele vai deixar lá. Vai, engloba, vira uma bola. Essa bola, ela pode ficar lá quietinha, mas é uma bomba relógio. Uma hora ou outra, ele vai ter um processo inflamatório em volta. Esse processo inflamatório pode, sim, levar a uma infecção, levar à morte do tecido em volta. E hoje, nos estudos mais recentes, a gente vê que pode fazer a deposição de cálcio no rim e a pessoa começar a ter uma insuficiência renal. Então, são vários os problemas. Tem alguns trabalhos que mostram biópsia do fígado com um produto lá no fígado. Ou silicone líquido industrial, ou polimetilmetacrilato lá no fígado. Por quê? A circulação passa, o produtinho vai lá, o organismo ele joga para tentar depurar, né, tentar filtrar, e os órgãos filtradores, o fígado e o rim, eles são afetados por isso. Então, tomem cuidado. Doutor, agora, no só caso... para esclarecer até para quem está assistindo a gente, quando a gente fala de PMMA, a gente está falando de casos mais antigos, né? Mas casos assim, de tantos anos atrás, a pessoa estava convivendo, igual o caso da Lígia, convivendo durante muitos anos com isso. Tem médicos hoje que falam que colocar o PMMA ainda é uma coisa segura, que é diferente daquela época. Isso é real ou não? Não, não é real, tá? Grandes quantidades de polimetilmetacrilato. Falando de polimetilmetacrilato e de silicone líquido industrial, as grandes quantidades vão dar problema uma hora ou outra. A chance de complicação é enorme. Tem que tomar cuidado. Polimetilmetacrilato é utilizado para pequenas quantidades. Pequenas quantos? 2, 3, 4 ml. E não 200, 300, 500 ml, como o pessoal está fazendo. Agora, para a gente entender, doutor Kataoka, com esse médico que fez essa aplicação nela e outros médicos também usam esse tipo de produto, eles podem ser indiciados e depois, mediante as provas e tudo mais, serem indiciados até por um crime ou não? Sem sombra de dúvida, Kátia. Ótima pergunta. Pode entrar nas 3 esferas, ético, civil e criminal. Tá? E no criminal, sim, pode ser indiciado por um crime. Se houver um nexo de causalidade, se realmente for comprovado que o produto levou àquele óbito, é um nexo causal, sim, ele pode ser indiciado e pode pagar por isso. Olha, é muito triste, gente. Então, cabe a gente também fazer a nossa parte. Sim. Não adianta quando a gente vai fazer uma cirurgia, e seja lá o que for, você ir por preço. Se você comprar uma bolacha, se você vai pelo preço, não vai mudar nada na sua vida. Não. Agora, quando você faz uma cirurgia ou um medicamento que você vai usar, tome muito cuidado. Vai fazer uma cirurgia plástica, veja o CRM do médico, veja se ele é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Um médico estuda a vida inteira para ser médico, mas o cirurgião plástico passa por outro tipo também de faculdade, depois da de medicina, de clínica geral. Ele é testado e retestado. Então, quem passa para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica são os melhores e mais conceituados. Sim. Então, não jogue a sua vida nas mãos de qualquer pessoa não, né, doutor Kataoka? Perfeito. Essa sua colocação, eu acho que é o alerta para toda a população. Vai fazer uma cirurgia plástica com cirurgião plástico que tem o RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Somente assim ele pode ser denominado cirurgião plástico. São no mínimo 12 anos de treinamento e mais uma prova para ele ser cirurgião plástico. Não é fácil, não. Não é mesmo. Obrigada, viu, doutor? Obrigada, Rafa, mais uma vez. E você de casa, tome cuidado. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Bem, um beijo pro Thor, pro Davi, pra família, toda ela, a família toda, né, Kátia? Nem me fale. Eu tô mais perdida aqui, porque... já a gente vai falar daquela história que você ficou chocada. Gente, o Brasil, quem não viu ainda vai ficar chocado agora, porque é surreal. Não ficar, né? É surreal. Quando a gente já pensa num filho agredindo um pai, isso já é uma história que, né, a conta já não iria fechar de qualquer jeito. Mas se esse pai ainda é um pai que tem dificuldade de mobilidade, uma pessoa idosa e tudo completamente mais. Dependente, numa cadeira de rodas, a filha, uma das filhas, agride ele com alguns tapas. Essa imagem tem circulado bastante, é revoltante. Pode nem que ser considerada filha, esse monstro, né? É isso. Como você faz isso com qualquer pessoa? Você faz com o pai, o que não faz com o desconhecido? Ela tá dando ali a comida, né? Mas, a forma que ela já vai é muito bruta. Olha,
conhecendo ela, que talvez um dia seja ela que esteja nesse mesmo carro. É isso. Eu não duvido, não. Parece que tá Agora, fazendo... será que ela colocou a música alta para os vizinhos não ouvirem? É uma das possibilidades. Você vê que ela vira a cabeça do pai para trás. gente. Você sabe que essa filha, ele tem 5 filhos, Kátia. Essa filha dele, ela, segundo uma irmã, inclusive deu depoimento lá na região, que isso aconteceu em Sergipe, que ela é viciada em drogas. E ela maltrata o pai, os outros filhos, né, desse homem tiveram que se afastar porque não davam conta dela, ela fazia escândalos, ela ameaçava todo mundo. Ah, mas me desculpa, a gente não pode julgar, mas tem coisa que não tem como se julgar. Como que você sabe que a sua irmã é dependente química, Sim. então já é uma pessoa que você não pode deixar ela cuidando de ninguém, porque ela consegue cuidar de si. Aí você deixa uma pessoa idosa, cadeirante, aos cuidados dela. Você acha que vai dar o quê? Ah, a gente teve que se afastar porque ela é uma pessoa difícil? Não, todos abandonaram o pai, ué. Muito Todos simples. Inclusive, uma dessas irmãs pegou o pai tá com ela agora, Por tá que não protegido. pegou antes? Pois é. E essa menina segue foragida, a polícia está em busca dela. Mas o trauma que esse senhor fica, o exemplo, a imagem... é terrível. Gente, posso te falar? E pra ela filmar, porque foi ela que filmou, né? Sim. Então, ela queria fazer o quê? Alguém estava filmando lá. Então, era alguém que estava com ela. Sim. Não estava parada a câmera, porque Não. a câmera estava em movimento. Mas era algum irmão? Não. Era algum parente? Quem era que estava filmando? Pois é. E se está filmando, será que foi essa pessoa que denunciou? E a denúncia não veio dessa, veio de vizinhos, que os Então. vizinhos tinham insistido. Agora tá filmando, pode ser ainda para tirar onda, né? Não, você Pra duvida? ficar- Eu não duvido, duvido. não, gente. Muito triste. Agora, tomara que ela seja encontrada e tomara que ela seja presa. Sim. Ah, mas ela é uma doente. Tá, deixa ela presa e trata a doença junto. Porque o que ela fez não tem essa de que a droga faz a pessoa virar uma pessoa, a pessoa já ruim é desse jeito. monstruosa, assim como o álcool, né? Vamos deixar só o Disque 100. Disque 100 para gente. violência doméstica. Se ouviu alguma coisa, muito se triste. mete, denuncie, porque as pessoas precisam. Denuncie. Por falar em droga. Chefe. Gente, lembra que a gente falou uns meses atrás daquela acho droga que é isso. K9? É essa droga que as pessoas ficam, na primeira vez que usam, viciadas, Já né? vicia e ela dá umas sensações de anestesia. Ah lá, a pessoa fica toda se contorcendo. A pessoa fica como se tivesse em transe, né? Não, diz que dá a sensação de não sei quantos infartos. Como se você tivesse, sabe, você tem que ficar se contorcendo para sentir menos Gente do falta de céu. oxigênio durante o corpo. E teve Muito triste. uma pessoa, um garoto, né? 16 anos. 16 anos Primeira que morte morreu. confirmada. gente. Muito triste. É triste demais, né? Marco Figueiredo, que Vamos fez. ver a matéria? São usuários que perdem o controle do corpo, a identidade, perdem a vida. Você é louco a brisa da K9, parça. O efeito é devastador e fatal. O primeiro caso de morte suspeita por uso da K9 este ano é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. A vítima tinha 16 anos e morreu por suspeita de intoxicação causada pela droga zumbi. Autoridades agora aguardam o laudo laboratorial do IML. Foi aqui na Praça da Sé que surgiram os primeiros registros do efeito da K9. Um desafio não apenas para a polícia, mas também para as autoridades da área da saúde. Os hospitais de São Paulo têm registrado um aumento no número de casos suspeitos de intoxicação por causa da droga zumbi. Nos primeiros 5 meses do ano foram mais de 300 casos. Além da suspeita de morte, 11 pacientes ficaram com sequelas. São famílias destruídas pelo efeito do vício, mas que ainda assim não perdem a esperança. O reencontro dos pais com o filho viciado em drogas é depois de 6 meses longe de casa. O jovem trocou o lar pelo centro de São Paulo, onde a K9 tem se espalhado entre os usuários. O abraço que liga novamente uma família comoveu o apresentador José Luiz da Atena. É através dessas cenas que a gente tem a certeza de que há solução. Do resgate das ruas a apreensões, a polícia tem intensificado o combate à K9. Na zona leste de São Paulo, pinos da droga foram apreendidos pela PM e um suspeito preso. O prejuízo para o tráfico passou dos R$100 mil. Não é Do nada, Guarujá, Pedro. litoral sul do estado, até um laboratório improvisado para a produção da K9 foi desmanchado. São ações para combater o crime que ajudam a resgatar usuários, que muitas vezes atacam para alimentar o vício. O reflexo da droga está no aumento da violência no centro da maior cidade do país. Você vê muitos nóia aí, ladrão aí por todo lado aqui do centro. Bem perigoso. No momento olhar para trás porque é muito complicado andar aqui no centro hoje, cara. Muito complicado. É dar ponto pro trabalho correndo para não ser assaltado e não acontecer nada.
Agora, gente, sinceramente, desde quando a gente tem problema... Tudo bem, o K9 não é tanto tempo assim, mas que a gente tem problemas com as drogas no nosso país, no mundo inteiro. O que é feito de lá para cá, pelos nossos governantes, para, primeiro, dar oportunidade de tratamento correto para essas pessoas? Não existe, gente. Não existe. É uma ideologia que não foi colocada em prática. Concorda? Concordo. Muito se fala e pouco se faz. Eu não falo deste, do outro governo, de nenhum governo. Quem fez alguma coisa? Aí a pobre da polícia faz o quê? Enxuga gelo. Vai fazer o quê? Bota eles pra correr. Ah, vamos resolver a Cracolândia. O que fizeram? Ei, parece que tá tocando gado. Ei, ei. Espalha todo mundo e ninguém resolve nada. Eu cansei, quando eu morava perto da Paulista, de denunciar que naquele túnel da doutora Arnaldo, que estava Paulista, criança de 5, 6, 10 anos, mas usando de tudo. De tudo. Você vê acendendo crack, 6 da tarde. É muito triste. Aí você fala, cara, sou só eu que vejo? Será que ninguém vê? Cadê as autoridades? Cadê o nosso prefeito, o nosso governador, Secretaria de Saúde? Cadê todo mundo para fazer alguma coisa? Exigir que as leis desse país mudem. Não adianta a gente ficar falando, ai, olha que bonito, a mãe encontrou o filho. Esse filho, vamos ser justos, vai ter oportunidade? Não. Vai ter um tratamento para uma pessoa carente? Não. Sabe quanto custa uma clínica psiquiátrica mensal que tem um número reduzido de pacientes e que faz um atendimento de excelência? Mais de 20 mil reais por mês. A população brasileira tem dinheiro para pagar 20 mil reais para internar alguém da família? Não tem. Aí tem algumas ONGs, algumas igrejas que fazem milagres também e tudo mais. Milagres no bom sentido, eu não estou sendo irônica não. Que se dedicam com trabalho voluntário de profissionais, mas é uma gota do oceano. E um oceano só cresce. A gente paga tanto imposto. Hoje mesmo, estava vendo que o ICMS vai ser o mesmo valor no Brasil inteiro. Então, algumas regiões, a gasolina e o diesel aumenta muito mais. Conclusão, aumenta a comida. Conclusão, país de famintos, de mais famintos ainda. Vai aumentar mais a fome. A gente fala faminto, mas não é faminto. Não dá nem para imaginar a vida de uma pessoa com R$1.100 por mês. Ou você come, ou você paga aluguel, mora na rua e remédio. É luxo. A conta não fecha. O número de desempregados que só aumenta, mas na conta que eles fazem, o Brasil está perfeito. Eu falei, será que estão olhando para a Noruega? Porque o Brasil não está perfeito desse jeito. Não dá. Aí você vê, a gente mora perto da Henrique Schaumann. Toda segunda ou terça-feira, pelo menos a cada 15 dias, não toda. Tá o caminhão da prefeitura retirando todas as pessoas que moram na rua, colocando todas as coisas dentro do caminhão e levando tudo embora. Aí você fala, mas não é lugar de morar. Ok. Mas alguém está se preocupando com uma política que leve oportunidade de imóvel para essas pessoas, oportunidade de trabalho? Nada, gente. Então, o que a gente fica falando a mesma coisa? Eles tiram as pessoas como sacos de lixo, jogam para outro canto para esconder. E o problema só vai aumentando. O problema aumenta. E aí a gente vê os nossos governantes tentando cuidar do país dos outros. Pelo amor de Deus, teu país tá um lixo. Olha a sua população que está vivendo. Eu acho assim, para a gente cuidar bem de outros locais, você tem que cuidar bem do seu local. E não falo deste governante, porque as pessoas também adoram inventar histórias e achar indiretas onde não tem. Eu digo de todos. Me diga, qual o último governante que se preocupou de verdade com dependentes químicos fazendo alguma coisa, não de boca, e com moradia pública? Você conhece? Não tem. Não tem, gente, não tem. Você que briga a favor de um candidato ou de outro, você é pior que eles, porque você aplaude que você sabe que está errado. Então, me desculpa. Eu acho assim, tem político muito bom? Tem. Tem uns que são mais ou menos? Tem. Tem uns que não valem nada? Tem. Por isso que a gente tem que olhar o que as pessoas têm de bom e o que elas têm de ruim. O que fazem de bom e o que fazem de ruim. Mas a gente não viu uma política de direita, definitiva, de combate às drogas. A gente não viu uma política que dê oportunidade para quem foi preso conseguir se recuperar. Eu já fiz matéria na penitenciária feminina e cheguei à conclusão que se eu entrasse lá, eu ia sair pior que elas. Porque não tem, elas dividem calcinha e lavam no buraco, no meio do pátio. Quando chove, gente. Pelo amor de Deus. E se a mulher ainda, a família abandona. No homem, quando é preso, as esposas, as mães vão. Quando é mulher, diz que a maioria, a família abandona. Então como que você vai para um lugar desse, que você dorme empoleirado, pior que passarinho na gaiola, e você quer que a pessoa saia melhor? Então não existe uma política de recuperação nesse país de nada. É salve-se quem puder. E é isso. É muito triste, você falou tudo. E essa questão das drogas é muito revoltante. Desde o meio dos anos 80, 90, a Cracolândia existe, não só em São Paulo, no Brasil. Anos? E ninguém faz nada. Mais de 30 anos. E essas pessoas estão morrendo e chegam drogas mais poderosas que matam mais.
Quem pode escolher não usa droga, pelo amor de Deus, porque é um caminho sem volta. Mas às vezes, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que, se a gente analisar friamente cada um de nós, todo mundo tem uma certa dependência. Sim. Algo que você... Dependência no sentido de você extravasa as suas tristezas. Uhum. A minha é a comida. Não deixa de ser uma dependência. E é. Eu tô feliz, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô bravo, eu como. Conclusão, eu como. Às vezes eu como tanto doce que eu passo mal. Então, aí você fala assim, o que é diferente da gente que tem dependência de comida assim? De pessoas que têm dependência de droga. Eu só não tenho de álcool porque eu nunca bebi. Não sei se um dia eu poderia ter, se eu bebesse. Eu não sei, eu não me conheço. Eu nunca usei droga. Será que se eu provasse uma vez eu não iria ter? Visto que eu tenho dependência de comida, eu não duvido nada. Você já tem uma tendência a ter uma Você compulsão. concorda? É claro, tem isso gente é que tem comprovado. compulsão a sexo. Não deixa de ser uma dependência. Jogo, a tudo. A tudo. E às vezes o elemento você vai trocando, né? A dependência não é uma escolha, né? A Não. pessoa não escolhe ser Uma doença. dependente daquilo. É tão mais forte do que ela se torna refém, a exemplo do que a gente está vendo pessoas se tornando verdadeiros zumbis nas ruas pela dependência química desse produto. Só que são zumbis que a sociedade deixa que eles se tornem cada vez mais zumbis e que outros se aproximem deles. E viram, né? Tem gente ganhando em cima dessas pessoas, a gente sabe como é isso. Ganhando? Bota ganhando nisso. Você não viu que eles falaram que fizeram uma apreensão de 100 mil reais? 100 mil reais, que foi um prejuízo de 100 mil reais. Cara, para para um traficante é nada. É nada. É lixo, 100 É mil nada. reais. Aí fala, todo mundo não sabe onde Sabe. existe o tráfico de drogas? Sabe. Ah, pelo amor de Deus. Mas a polícia vai lá fazer o quê? Cata o cara, vai lá, leva pra delegacia, solta. E não dá nada. Não tem nada que comprove que ele fez, então cata ele, solta de novo e tudo começa. E esses traficantes, os donos de tudo, estão cada vez mais poderosos, elegendo pessoas públicas, né? Candidatos, tomando conta de todo o espaço. Será que a gente vai parar onde? Na mão do crime uma hora? Olha, Né? eu não sei. Você sabe que tem uma frase, eu até tenho aqui, ó, do Ricardo Amorim. Ah, ele é ótimo. Ah, ele é ótimo. Olha só o que ele diz, ó. O Brasil merece e precisa de líderes políticos melhores. Precisamos de políticos dispostos a fazer o que tem que ser feito e não apenas engajar torcidas fanáticas em batalhas ideológicas que dividem e paralisam o país. Para começar, precisamos de reformas bem reestruturadas, investimento pesado em educação básica de qualidade e um profundo corte de gastos públicos. Só aí teríamos mais crescimento, mais riqueza e uma vida melhor para todos os brasileiros. Gente, ele mentiu? Falou Ele tudo. exagerou? Até arrepia. Falou tudo. Como que a gente pode pensar em ajudar? Não que a gente não tenha que ajudar os outros países, mas você tira a carne da boca das pessoas aqui para você Vender ganha mais. vender e você ter lucro, porque depois a gente exporta e depois a gente importa a nossa carne mais cara. Sim. E isso vai para laranja, isso vai para soja. Tudo, a prioridade Essa terra é tão abençoada que você planta no vaso. Em casa, eu tenho no vaso, tenho um monte. Agora o Felipe me deu até, como é aquela fruta rosa? Esqueci o nome. Pitaia? Pitaia no vaso. A gente tem pé de mexerica, de uva, no vaso. A gente é o maior produtor de grãos no mundo. O que se desperdiça do espaço rural para chegar na cidade é uma quantidade que alimentaria praticamente todos os brasileiros. E é desperdício. Porque não investe nem em ferrovia, não investe em nada. E aí a gente fica aplaudindo. Ah, gente, desculpa. Brigando, eu espero que um né, dia a pouco. gente tenha o que aplaudir. Mas ultimamente, não está tendo mais o que aplaudir ninguém, tá? Oh, tá difícil. E o povo se bofeteando E por causa de ainda candidato. se aceitarem essa nova alteração de lei em relação aos indígenas e às terras indígenas, aí... Desandou. E a mudança começa pela base, né? Foi bem o que você leu aí. Investindo nas pessoas. As pessoas precisam de ser o potencial de investimento. É na educação, é na consciência. Então, porque falta investimento também nas pessoas. mas porque por tem uma que questão falta? psicológica, né? Mas por que falta investimento nas pessoas? Se você tem um povo que é culturalmente educado, então tem oportunidade, tem cultura farta para aprender. Se você desse educação boa para todo brasileiro, você teria um povo que não era massa de manobra. Sim. Mas se a gente dá pouco e as pessoas não têm cultura, não entendem e acham que qualquer migalha que se dão já estão fazendo muito, é fácil de você conquistar, né? E quando a gente dá mesmo que pouco, você vê que sai tantos talentos. Você lembra que a gente mostrou segunda-feira a história da questão do câncer, da remissão, um estudo brasileiro, né? E aí que foi muito bacana. Tem até um outro estudo brasileiro, a gente vai falar dessa, chefe, que é a
Calix Coca. É uma vacina imunizante, Kátia, Uma para as vacina de pessoas, quê? para tirar a eficácia, para diminuir a dependência, tanto de crack quanto cocaína. É vacina contra droga? É brasileiro, já passou em vários, Jura? em vários setores de estudo aqui. Falta agora um pouco de verba, obviamente, para o estudo em humanos, né? Mas é muito legal, ganhou prêmio. Falta verba? Falta verba. Agora Podia a verba para tirar a investir. verba dos políticos Pois lá, é. que ele tem verba terno, verbo Pois de A4. Acho que agora o terno já é antigo, deve ter outra coisa, né? Hoje em dia, a verba do não sei o quê. E eles ganharam o prêmio agora, um prêmio euro, que é muito importante e mostra que isso vai mudar o mundo, Vamos ver a matéria Márcio então? Campos. Vamos ver. Batizado de Calix Coca, o imunizante já teve a segurança e a eficácia aprovados nas fases pré-clínicas do estudo, realizadas apenas em animais. O que acontece na dependência é que o circuito de recompensa ele é lesado pela droga e com o tempo esse circuito ele leva o paciente a ter uma compulsão. Então o que a vacina vai ajudar ele a fazer é evitar que ele reative esse circuito e volte na compulsão da droga. O medicamento funciona no sistema imune, induzindo a produção de anticorpos que se ligam à cocaína na corrente sanguínea. Essa ligação transforma a droga numa molécula grande, o que dificulta a entrada no sistema nervoso central. É esse o poder da vacina, bloquear a absorção pelo cérebro da cocaína e dos seus derivados, como o crack. Os testes também foram feitos em ratas grávidas, que produziram níveis significativos de anticorpos, impedindo a ação da droga sobre a placenta e o feto. Olha que legal. Atualmente, não existem tratamentos registrados em agências regulatórias para essas dependências. As alternativas disponíveis são comportamentais ou usam medicamentos com função sintomática, que ajudam a tolerar a abstinência ou a diminuir a impulsividade do paciente. A descoberta dos pesquisadores brasileiros já chama a atenção do mundo. O trabalho foi indicado ao Prêmio Euro, que reconhece o potencial de inovação dos profissionais de medicina de 17 países latino-americanos. Até agora, todo o trabalho foi financiado com verbas públicas. Para realizar os testes em humanos, a equipe precisa de novos financiadores. Dando tudo certo, então, no máximo em 3 anos, a população brasileira e mundial teria acesso a esse medicamento. Esse é o nosso objetivo, levar esse medicamento para o braço do paciente que precisa, caso ele se mostre eficaz e seguro. Gente, olha isso. Agora, é incrível e é incrível ver o que os cientistas brasileiros, médicos de uma forma geral, cientistas, fazem para tentar chegar a uma solução como essa, porque dinheiro e investimento não tem. Não. Agora, e se não investirem nessa vacina, o que vai acontecer? Ela vai acabar sendo levada para outro país. Sim. E aí depois a gente vai comprar a peso de ouro, o que foi, na verdade, Criado descoberto aqui. por brasileiros. Muita coisa, né? Não é? Já passamos Enquanto por isso, os dependentes estão aí espalhados por tudo quanto é região. Aqui em São Paulo, você não sabe nem onde não tem mais dependente químico, é todo mundo na rua, com dependência ou sem dependência, mas não tem onde morar, famílias destruídas e nada sendo feito. Pois é. Espero que eu venha pedir desculpas. Ai, Deus queira que seja semana que vem. Que aí muda tudo, eu falo, ai, desculpa, falei demais. Acho que eu nunca vou ficar tão feliz para assumir que falei demais. Pode se desculpar, né? Não é verdade? Quando Tem se vê uma razão. situação como essa nesse país. Triste demais. Ah, muito triste, dá até calor. Jesus amado. Ah, vamos fazer uma fofoca para aliviar? Vamos. Graças a Deus, porque tava, né, gente? Pessoal, ó, queria fofoca, plateia. Vocês nem gostam, né? Gente, vocês viram o que... Como é o nome do marido da Simária? Vicente Escrivá. Ah, o ex, né? O ex. O Vicente. O espanhol lá? O Vicente abriu a boca, não foi, não? Foi uma entrevista exclusiva para o jornalista Léo Dias. Ele revelou detalhes, inclusive, de uma rivalidade que ele falou das irmãs. Tem um detalhe sobre esse assunto que é um tanto quanto tenebroso, eu diria, porque depois do fim da dupla, né, muitas dúvidas surgiram. Ele trouxe detalhes nessa entrevista e também falou sobre o divórcio, falando que ele foi obrigado a deixar a própria casa. Ih, Jesus. Ex-marido, quando surge, minha filha, é um negócio... Ai, é verdade que ele falou, que segundo eu vi na internet, que as duas já não se davam bem, Simone e Simária, há muito tempo, que isso não começou de agora, não? Sim, durante a entrevista ele deixou bem claro que elas já tinham uma disputa, já tinha ali uma intriga entre elas, que isso não é um fato recente e que ele ali, como ex-marido que presenciava momentos fora do contexto de shows, de televisão, elas sempre brigavam, que tinha sim atrito entre elas. Mas eu vou dizer uma coisa que eu acho. Ele, como ex-marido, devia ter falado sobre a vida dele e não a delas, né? A mãe que a ganha deve estar ganhando holofote, né? Ex-marido é uma raça, né? Alguém tem ex-marido? Ai, hein? pior Ih, coisa eu sou que existe não. na vida é Ex é uma Ah. coisa. Não quero estar citando nomes, mas ex é um negócio. Melhor não. Bom,
Vamos rapidinho pro intervalo? Ai, chefe. Na volta, Matheus vai contar tudo. Tem uma bomba atrás da outra. E ainda tem ravioli. Vou mostrar os vídeos dele falando, viu? Tá pensando o quê? 2 minutos, até já. Já estamos de volta. E agora vamos pro babado, gente. Ih, babado, confusão, gritaria. Graça do céu. Imagina só a gente no meio de uma história dessa. Eu acho que Simone e Simária já não estão nem mais se arrepiando. Porque acho que já arrepiaram tudo que tem pra arrepiar. Eles já arrepiaram da nuca até o pelinho do pé lá no pé. Porque imagine, vai o ex-marido Vicente, o nome dele? Vicente Krieger. O ex-marido da Simária vai falar um monte que elas não se dão há muito tempo. Que foi? Por que ele não fala se ele se dá com o irmão dele, não é? É que isso ninguém ia querer saber, né? Eu acho que ele preferiu focar É na... verdade. Sempre foi polêmico, né? Se a gente pegar todo o histórico, o repertório da separação, não foi algo convencional, não foi uma separação tranquila, que já vem com algum desgaste e agora ele decide, de fato, inclusive com argumento, ele diz na entrevista que ele quer mostrar aos filhos que ele está ali lutando pelos filhos, que ele quer mostrar a verdade, que ele não desistiu deles. Mas peraí, que verdade que ele quer mostrar e não desistiu de quê? Da história dele como pai, né? Porque de alguma forma o que a gente percebe... Mas ele não tá vendo as crianças? Então não sei se da maneira que ele esperava. Acho que esse contato dele dá pelo menos a entender que ficou de alguma forma mais distante e com uma marca ali muito forte de que ele seria o vilão. Ele está com o desejo de provar aos filhos que ele, como pai, não desistiu de criá-los, de estar ali presente, até porque ele revela nessa entrevista uma questão de dificuldade financeira mesmo. Ele fala que está passando por um aperto, num momento muito Mas ele não tinha um hotel na Espanha? Eu também estranhei, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho que ele disse que teve até dificuldade por conta da contratação de advogado nesse processo que eles disputam aí, né, na justiça, ele e a Simária, desde a separação, a divisão dos bens do casal. Tinha ficado um restaurante com ele, não tinha, na Espanha também? Eu sabia, acho que foi de um restaurante, mas ele também deu a entender na época, eu tive a sensação de que ele tinha um suporte financeiro maior do que parece que de fato é. Ou pelo menos é o que ele alega nessa entrevista, porque ele disse que com o processo ele acabou ficando numa situação financeira bem complicada. Ele trabalha com o quê? Ele sempre foi um empresário, né? Empresário. Então, é empresário de alguma coisa, né? Tem que ter dinheiro, empresário. Você acha que ele era rico? Parecia, Eu que ele achei falava... que ele fosse rico. Mas e aí ele fala, mas eu não entendi só uma... Eu entendi várias coisas, entre elas. Ele fala que não quer ser o vilão da história, mas numa separação não tem o vilão, o monstro e a princesa. Mas assim, vamos lá, publicamente a história que tomou conta é como se ele tivesse ficado ali como o vilão. Ele sim, em algum momento foi acusado como um cara irresponsável, surgiram até rumores de traição. Então eu acho que ele está tentando agora trazer à tona essa história com a versão dele, até porque quando ele traz para mim, há um ponto importante nessa entrevista, que é sobre essa ruptura da Simone e Simária, dupla sempre querida pelo Brasil, e ele trazer um detalhe, que eu acho que nem é um detalhe, é uma informação muito relevante, que parece que tem um histórico de desavença e de brigas entre as irmãs. Então é algo que ele também esteja mostrando, talvez ele esteja ali disposto a mostrar que a Simária realmente e a Simone já tinham problemas de muito tempo. Que irmãos que não brigam? Mas elas não passavam o negócio de uma imagem que eram as unidas, que tinham vencido juntos, mas que eram roupa carinhosas. suja a gente lava em casa. É, né? isso é verdade. Mas vamos lá, aí a gente precisa também ser justo. Tinha um conceito de que elas eram as irmãs coleguinhas, de que estava sempre tudo muito bem. Pessoa jurídica. Não sei. Eu acho que vale a pena a gente assistir o vídeo, mas eu de tem alguma forma vídeo acho... aí? Tem vídeo? Então deixa eu ver. Um trecho da entrevista do Léo Dias. Sobre o fim de Simone e Simária. Te surpreendeu? Não, é porque... Como não? A gente tá falando, sim, normal. Não, a gente não era super amigo, nem um carinho enorme, porque elas tinham uma rivalidade muito grande também de irmã. Acontece entre muitos irmãos, né? Mas fora disso, que eu conheço elas desde o início, então já foi muito pior o relacionamento. E para mim, a história delas de se separar, você olha, quantas pessoas ficaram com sucesso tantos anos, né? Não, sim. Então, mas são irmãs. Não é uma dupla qualquer. Sim. É uma dupla de irmãs. Beleza, mas... Entendi. Mas cadê o drama? Alguém morreu? Não, mas o drama são é uma dupla de sucesso, São duas milionárias que se deram excepcionalmente bem, que vão passar para a história do Brasil e que ainda vão se dar bem. Então você está querendo dizer que sempre houve essas brigas? Sempre, muito pior. Conforme vão amadurecendo as pessoas, fica
fica melhor, mais suave, né? Então, mas piorou? Não, piorou no início. No início era pior. Nossa, no início era uma coisa difícil. Mas então veja só, se melhorou... Não, tá bem. Agora, a separação não fez bem pra ele, tadinho, que ele deu uma derrubada, né? Não era, gente, o homem era bonito, parecia um príncipe espanhol. Deu uma caída. Caiu do cavalo. Olha o veneno correndo aqui. Não, gente. Já ela tá bem bonita, Desculpa, né? foi uma sensação. Ela tá maravilhosa, tá postando sua foto sensual. Acho que vale que até... felicidade faz bem. Acho que vale E rancor faz mal. Agradecer ao Léo Dias, né, que tá lançando o portal um dele. beijo pro Léo Dias. Ele lançou leodias.com, deixou Metrópolis e essa entrevista ele lançou em primeira mão. A gente tá reproduzindo aqui alguns trechos. Mas então, você vê, ele diz que... O Vicente diz que a Simone e Simária sempre brigaram. E depois, conforme foram amadurecendo, as brigas diminuíram. Sim. Mas se a briga diminuiu, então a separação não foi porque elas brigaram. Vai ver, teve um desentendimento de sequência de carreira, será que não? Eu acho estranho porque ele fala de maturidade, as coisas se resolverem. Onde foi que o ponto... Onde que pegou ali? Qual foi o colapso? Onde a coisa de fato pegou? Fala mal dos outros, até engasga, muito você vê? da relação pessoal. Em algum momento falaram que o Kaká, que é o esposo da Simone, estava interferindo muito na dupla e que a Simária não aceitava essa interferência externa do marido da irmã, que ela de alguma maneira queria ter a gestão sobre a empresa, sobre o CNPJ, sobre as decisões que elas tomariam. Mas o que a gente também percebe é que até antes, então, do Kaká estar na vida da Simone, essa história já vinha com algumas desavenças, né? Já tinha ali uma ruptura ou uma sensação de que elas não se batiam tanto, não era flores, como a gente em algum momento pensou que fosse. Isso não. Mas você sabe que uma vez eu fui no show da Simone e Simária, e lembra que deu aquele quiprocó que atrasou 3 horas o show e atrasou porque eu tava lá? E olha que eu não vou quase em show, hein? E tava o Rodrigo Faro fazendo entrevista com elas. E elas, mesmo antes de subirem no palco cantando, estavam super de boa. E a gente foi uma vez no aniversário do Rodrigo Faro, que ele chama... Por que a gente faz fofoca falando baixo, né? Eu tava falando baixo. A gente foi numa festa de aniversário do Rodrigo Faro, uns anos atrás, e elas estavam lá. Simpaticíssimas. E as duas... Super unidas. Só as duas juntas. Não é falando só as duas, mas sabe como fica... uma brinca com a outra, subiram no palco, mas um monte de gente subiu também pra cantar todo mundo junto. Foi uma festa maravilhosa. Quem não se dá tão bem, não vai junto com a irmã, chegar junto, vai embora junto, numa festa que era pessoa física, não era pessoa jurídica. A gente tava numa vibe boa naquela semana, naquela época, né? Porque oscila também quando você tem, né? Você trabalha, mas todo mundo que tem irmão briga, gente. Só não briga com o irmão que não tem irmão. Ou quem se anula, né? É que aceita tudo quietinho. Agora... Sei lá. Você presenciou um momento legal. Você presenciou. Alguma coisa... Não, eu inclusive já presenciei, vale destacar, que Simária é uma das pessoas mais difíceis de conver nos bastidores. Eu uma vez fui gravar com ela uma entrevista. Nossa, a Simone sempre querida e a Simária super arrogante. Isso é uma questão que pra mim ficou sabia, muito... não? Impaciente. Nossa, eu saí com a sensação... O que sensação... ela fez com você? Ela pediu pra parar a gravação, eu errei o nome de uma música, e ela falou, não é essa música. Aí a Simone já olhou assim, tentando reverter a situação. Aí ela saiu, não, tem. Você não leu a pauta? Eu falei, li, mas ela falou, não é essa que a gente vai cantar. Então, uma coisa assim, um climão ali. E ela é uma pessoa de temperamento difícil. Então, eu acho que em algum momento, eu quero saber onde foi que o bicho pegou pra explodir tudo isso. Por que a Simone e a Simária decidiram romper a carreira? Porque até então, se tinha desavença, era contornado nos bastidores. Alguma coisa séria aconteceu. É verdade. Agora, será que a gente não vai descobrir o que aconteceu na segunda parte do vídeo? Tem mais pedaço? Tem. Graças a... Vamos ver. Vamos ver? Esse processo, na verdade, então, ele fala sobre... Sim, total, mas não sou... Para um pouquinho. Ele fala sobre o quê? Então, tem a situação aqui da separação e a necessidade que ele teve de sair de casa. Ele explica muito bem a decisão que foi tomada e que ele mostra claramente a insatisfação dele de ter que se separar dos filhos. Separar da mulher e quer continuar morando com ela e com as crianças. Não é estranho. Então, isso é em algum momento ele até frequentou até o mesmo condomínio, né, dela, tentou ter essa relação mais próxima e ele explica claramente que ele foi obrigado a deixar a própria casa. Fiquei morrendo de dó dele agora. Tá certa ela ia ficar com os filhos dela. Né? Bancar, estranho também. Só faltava ele ficar, ter que ficar lavando a meia dele na mão, né? Pelo amor de Deus, vamos ver o vídeo. Esse processo, então, quebrou você de dinheiro.
Sim, total, mas não só do dinheiro, também mentalmente, porque, veja bem, desde que meus filhos nasceram, a pessoa que sempre ficou presente, desde o minuto zero, fui eu. Porque, evidentemente, você sabe como que é uma vida de um artista, né? Viagem constante, quando não há viagem, que nem nessa última fase, há um monte de compromissos publicitários. Então, isso é indiscutível. A pessoa que ficou mais presente, que era a referência diária dos meus filhos, era eu. O que você está querendo dizer? Que quem criou seus filhos foi você? Não, eu estou falando quem estava mais presente. Quem estava mais presente era você. A Simara criou na capacidade dela, que era muito menor do que a minha. Do meu ponto de vista e do ponto de vista de qualquer pessoa que saiba analisar como era a situação. Quando você vê que isso não é levado em conta pela justiça e quando chega o momento da separação é você que tem que sair de casa, aí você não só fica descolocado, mas também meus filhos, porque meus filhos perguntam, papai, por que você saiu de casa? Quando eles estavam acostumados a ter o abraço de boa noite, o beijo de bom dia. Então tem esse equilíbrio mentalmente a todos os níveis também. Não, por isso eu te falei, não só financeiramente, mas mentalmente você é quebrado, porque teus filhos precisam de informação, eles te questionam o tempo todo. Tem várias questões aí nessa história que eu preciso entender, tá? Vamos lá. Primeiro, o dia que você foi colocado para fora de casa. Vocês já tinham decidido separar. Sim. E ele entrou com uma ação na justiça, botando você para fora de casa. Então, eu não posso falar do processo, como eu falei. A parte do processo judicial... Mas houve isso. O que eu posso falar é que eu não tive escolha. Eu saí de forma forçada a sair de casa. Não foi minha escolha, pelo contrário. Eu sempre tentei colocar... Mas por que chegou a esse nível? Então, a primeira vez que a gente se separou já foi desse jeito, Léo. Eu não sei se você sabe, ela falou... Você perguntou agora no início da entrevista o porquê eu falar agora. É não só por conta de ter uma prova para meus filhos futuramente ver que eu continuo lutando para eles terem uma explicação de por que não consigo mais estar do lado deles. Mas também porque ela deu uma entrevista me atacando, falando 99% das coisas que ela falou. Era mentira, era verdade, eu tenho meu direito de... A entrevista para mim? É isso. A entrevista para mim, ela falou... que você... Ela falou que se separou de uma vez. Ela não se separou. Foi eu que me separei da primeira vez. Por quê? Porque tinha uma série de condições que não respeitavam nosso acordo inicial, nosso compromisso. Entendi. Tem aqueles fundos combinados. Por que ele cortou nessa parte? É pra gente acessar o leodias.com. Porque, veja só, ele falou, porque ela falou que quem separou da primeira vez foi ela. Mas, na verdade, não foi ela, fui eu. Fui eu. E porque ela não cumpriu aquilo não estava cumprindo aquilo que a gente tinha combinado. O que eles tinham combinado no começo? Eu também fiquei curioso, porque Não, essa entrevista... Não, ela acabou de ser publicada agora há pouco. Agora. E aí a gente estava entrando lá, preparando a pauta, a gente aproveitou para trazer para vocês em primeira mão. Mas vale acompanhar, na verdade, os detalhes. Se vale. Agora, uma coisa, em relação a ele sair de casa e as crianças perguntarem. Por isso que quando a gente separa, a gente vai para um psicólogo, os filhos vão para um psicólogo. Para você saber explicar. Porque separou, não separou pai e mãe, separou homem e mulher. Pai e mãe continuam sendo a vida toda. Então, se o filho pergunta, você responde, papai vai morar em outra casa, mamãe vai morar com vocês. Alguns dias vocês vão ficar com o papai, a casa é do papai. Você tem que explicar. Sim. Agora, vai precisar explicar para a criança que a mãe não cumpria o acordo de casal? Isso não tem nada a ver, né? Estranho, mas ele ficou bravo por causa da entrevista, né? Ele disse que só tá falando porque era 99% mentira. E por que ele não falou naquela época? Já faz tanto tempo, faz mais de um ano. E ele saiu da casa, a casa era dela também, não era dele. Porque eu acho que era dela. Era dela, não, sim. Mas assim, mesmo que fosse dos dois, não existe um juiz? Existe. Vai no juiz, e se o juiz determinou que ele tinha que sair, alguma coisa o juiz achou que era benéfico ela ficar com os filhos lá. Agora, ele pode pedir guarda compartilhada, morar no mesmo condomínio para facilitar. Tem mil coisas para fazer. Chegar num acordo de mandar a criança uma época. Mas isso quem faz é o juiz, não é nem a mãe. A mãe não escolhe isso, o juiz determina. Ele tem que ir na justiça ver o direito. Eu acho que essa história ela é uma história muito mal explicada em vários mal aspectos. Contada, mal contada. Eu acho que realmente tem que ir para a justiça, para o juiz tomar as decisões cabíveis, porque tem uma fortuna envolvida, obviamente, não é só e ele fala a que ele está questão sem familiar. dinheiro? Ele fala que está sem dinheiro, e o patrimônio que ele tinha antes sempre deu a entender que ele tinha uma independência financeira. Qual era essa relação? Porque, de alguma forma, ele diz que ela construiu um patrimônio muito alto durante esse tempo de relacionamento. Ele tem, de fato, direito? Qual é o percentual que ele tem direito? Ele pode questionar isso? Eu não sei.
A sensação que eu tenho é que ela conta a versão dela de um jeito completamente diferente, ele também, e que no fundo é o que a gente sempre fala, a verdade é uma outra versão que talvez a gente só conheça daqui a pouco. Mas o juiz vai atrás do que é justo para as crianças e para cada um deles. É só largar na mão do juiz. Em cima de provas e tem fatos, advogado. Não tem que falar, isso. tô gastando muito com advogado. Ainda bem que você tem para gastar. É porque às vezes nem tem para gastar, né? Mas o que ele tá dizendo é que ele meio que se enrolou aí por conta dos gastos com os advogados. Mas peraí, é assim, quando você vai, cada um paga o seu advogado. Sim. Se você perde a causa, você não paga o advogado do outro, depende do que você está dizendo, se você não tem prova. Sim. É isso que eu estou dizendo. Eu pago para me separar. Estamos nós dois casados, Matheus. Eu pago e a minha parte, você paga a sua, a gente se separa. Se eu falo, mas o Matheus fez isso. Tem provas, dona Cátia? Eu abro um monte de processo. Não. Aí eu tenho que te indenizar, claro. Isso mesmo. É porque, na verdade, eu não sei se também é eu não aquela sei história. O que eu estou dizendo. Exato, porque será que temos aqui um lado que, de fato, vai ter que pagar esse custo processual? Então. Essa história tem meandros e detalhes, até porque eu achei muito curioso, e vale destacar que tem uma parte dessa entrevista que ele fala sobre um assalto que aconteceu Assalto de quê? lá atrás, lá em 2015. Nossa, 2015, nós estamos em 2023. 8 anos atrás. E ele deixa no ar que teria algo importante, relevante, que possa explicar, ou pelo menos trazer uma informação relevante em relação a essa separação deles, que pode mudar aí o desfecho, a história daqui para frente. Então, segundo ele, uma das pontas desse novelo de lã é o assalto. O assalto que aconteceu numa van da dupla Simone e Simaria lá atrás, em 2015. Vamos ver. Ai, sei lá. Só faz a barba, lindo. Faz a barba que não ficou legal. Vamos falar de Fatinha? O que aconteceu? Parece que Fatinha resolveu contar umas coisas. Também? Gente. Começaram a falar, Fátima Bernardes vai voltar para as manhãs da Globo, vai ou não vai? Começou a surgir essa especulação na internet. A gente aqui, inclusive, reforçou aqui que Fátima Bernardes não tem interesse, que a programação da Globo estava montada ali para seguir como tá, do jeito que tá. O ponto é, agora para o Portal Em Off, para a colunista Mariana Moraes, ela revelou que ela não cogita mais a possibilidade de voltar atrás nessa decisão que ela tomou lá atrás. Que programa diário ela não quer e que, assim, na verdade, ela tá feliz curtindo a vida, mas a gente já antecipou que ela quer um projeto, um programa próprio. Isso ela não falou não, mas a gente sabe que ela quer. Ela quer, mas você vê quantos anos ela ficou num programa diário. Jornal Nacional anos. Demorou anos, depois o Encontro anos, para conquistar um semanal que ela possa curtir mais a vida. Você acha que agora ela vai voltar para um diário? Não. Tem coisa que o dinheiro não paga. Não paga. Não é? Eu acho que ela tá certa, ela tá feliz. Eu tenho a sensação também que esse tititi surgiu aí mais para confundir o negócio, para bagunçar a história, do que ter uma especulação real. Porque quando ela bateu o martelo, ela saiu feliz, decidida, bem, até onde eu sei, muito bem resolvida com essa decisão. Então ela quis provar por A mais B. Saiu da boca dela agora as aspas dizendo, não é verdade, não vou voltar para as manhãs da Globo. Ela tá cravada nessa decisão. Ai, gente, a mulher tá feliz. Gente feliz incomoda tanta gente, né? O povo tem inveja. Tá bem, tá namorando. Esses dias postou fazendo yoga, né? Tá com um alongamento maravilhoso. Pele tá boa. Beijo pro Túlio. Alongamento tá, menina. Não, ela tá, eu acho engraçado os seus comentários. Porque eu acompanhei. Ó, tá podendo viajar pra ver os filhos. Curti, ganhou dinheiro já bastante. Fazer aquela campanha lá do negócio. Só naquela campanha? Lembra? Ela não precisava trabalhar mais. Sabe quanto ela ganhou certinho? Era 5 ou 7? Embora o salário só tenha que ser dito pelo trabalhador, a gente vai falar hipoteticamente. Cerca de 5 milhões de reais. Pra fazer os negócios das comidas. Só um, né? A campanha, mas aí depois eu vi que ela fez mais algumas ações. A campanha foi 5 milhões. Depois ela fez mais alguns comerciais, algumas ações. Ou seja, no total, quantos milhões? Vamos calcular uns 7, né? Essa é a Fatinha? Essa é ela. Falei que ela tá boa no negócio de tecido. Olha lá. Yoga no tecido. Olha yoga aérea, não é que eles chamam isso? Yoga no olha tecido. aquilo ali, olha essa cintura, essa perna, Fátima. Tá parada de parabéns. Você consegue fazer isso? Deus que me livre e guarde.
Eu me quebro inteiro. Desce a corda, por favor. Só se for botar no meu pescoço. fazer ao vivo. É a altura do campeonato, primeiro dia do mês, cheio de Olha boleto. isso, então. Esse a gente consegue fazer. Deitadinho dá. Vamos gravar um dia desses? Que nem eu fiz com o Fefito uma vez. Umas posturas de yoga. Aí fazemos nós 3. Eu sou desgostado, provavelmente tudo eu posso acompanhar. Vai ser o Alex, você pode tem ser, habilidade, amigo. Você vai bem. Eu queria que você não contasse as nossas intimidades, não, cara. Por favor, eu fui constranger a Seu graça sonho. Você tá daí, com né? febre? Deixa eu ver. Não, chefe, eu tô Não, tá com chefe, febre, não. manda um beijo rapidinho pra Pra vovó quem? do Litrão, dona Josefa, vovó da Talira. Parabéns! Dona Josefa, um beijo. Vovó do beijo Litrão. nossa aqui, viu? Juízo. É vó da Talira. É a vó da Talira. Esposa do Rafa. Do Rafa Pessina. Ó o fatinho que ela faz. A gente vai ter que tentar fazer gente isso, do Alex. céu. E você também, Matheus. Vamos pedir pra sua nora ajudar a gente. A gente pede pra ela. Você vai ter que Olá. ter paciência comigo, mas tudo Não, bem. mas todo mundo vai ter que ter paciência com a gente. Você acha que eu vou entrar lá e vou saber fazer isso? Eu vou ficar amarrado igual um bombom nessa tira aí. Isso aí, que hora será que ela foi? De manhã, tipo assim, umas 9, horário de quem não trabalha mais em programa diário. É, Tranquilão. esfregando na cara da A gente não sociedade. teria condições de estar ali nesse horário. Não é? Se fosse sábado, podia, domingo. Sábado dava. Jogando na cara, ó. Mas você sabe que eu acho que deve ser relaxante fazer isso daí Porque você deve nesse soltar tecido. o peso do corpo, né? Aí é porque esse negócio de ficar parada assim, de ponta cabeça, sem fazer nada, pra mim não rola. Não fazendo nada eu não durmo. gosto. Mas aquele negócio da posição batedeira, que é parado de ponta cabeça, eu gostaria. E Tá que a gente viu outro dia, saiu uma matéria no UOL falando que uma postura pra você fazer amorzinho que mais gasta calorias é batedeira. Depois você joga aí e vê. Cara, é impossível a gente queimar 150 calorias daquilo ali. E não quebrar Meia a coluna. hora É. fazer posição batedeira. É. Pra você ter uma ideia, é um negócio muito complicado. E bate massa dura, Não dá né? pra eu Porque explicar, depois você joga lá e vê. Essa massa pesada bate, Cara, né? e pra Bate, perder 150 bate. calorias, eu Bate. prefiro correr na esteira. Também é legal. Porque não dá. Agora vamos ao nosso especialista. Não da posição batedeira, né? É. Tá. Você Da já fez a cozinha. postura batedeira? Hã? No Kama Sutra, batedeira. Sei. Já fez? Coração, sim. Com o coração, tudo naquela fica batedeira, né? Naquela fissura. Queimou, chefe? Fala Deus que besteira. faz o frango assado. Não tem o frango assado? Tem frango assado mesmo. Ai, eu até me cortei. Com batatas, é uma delícia. Você A sabe Violi como é, faz, ele frango, entrega. como que é a postura frango assado? O frango assado, o que ele entrega? Não. Ah, o do coisa? Não, esquece. Tá, Foi só um eu sei. Vamos ver essa receita maravilhosa. É uma massa. Olha o teco, que eu arranquei um teco do meu braço aqui, ó. Ai, chefe. Ai, Jesus. É uma massa com grão de bico? Com grão de bico. Linguiça e, na verdade, ia ser guanciale, né? Que é a bochecha do porco. Mas aqui a gente faz no Brasil, a gente faz com bacon. A gente faz muito isso na Toscana no inverno, uma massa bem saborosa. E ela, e normalmente quando sobra, depois a gente faz ela no forno. Depois a gente gratina pro Eu dia achei que fosse seguinte. bolinho. Não. Não fala em bolinho que você começa. Eu posso me servir? Eu acho que deveria. Eu acho que eu vou. Ela vai ficar um tempinho aqui, ela fica um tipo unidos venceremos, né? Não tá não, tá cremosão, olha Não, isso. até que tá mesmo, tá legal. É Ai, boa. gente, ó, delícia. Eu É sou boa. a doida do grão de bico. Eu até Não sabia. Então foi sabia? um acerto. Nossa, eu adoro. Eu até tava falando pra nossa plateia antes de começar o programa. Eu adoro sopa de grão de bico. Ou grão de bico com linguiça. Ou sopa de grão de bico com linguiça. Tem linguiça aí. Então foi o que eu falei pra eles, mas o macarrão nunca eu comi. Ó. E lá vocês fazem desse jeitinho mesmo, né? Só que com bochecha de porco. Com a bochecha do porco. Não é saborosa? É saborosa, né? Eu achei que ficasse parecendo o sabor com hummus, mas não parece não. É, da família. É bom, é com esse Mas com o bom. ingrediente dele, né? Claro. É bom, é gostoso, né? Nossa senhora. E é o tipo da coisa, bom. quando a gente Ai, eu vou faz, ela perguntar cada vez pra cá, é tá muito maior. simples e é barata. Agora, esse creme que a gente vai fazer agora de grão de bico, que vai pra panela de pressão e tal, mas você faz com abobrinha também, fica gostoso. Mas a abobrinha não vai ficar com essa pastinha, né? Você consegue fazer, claro. Consegue? Você bate ela, você deixa ela, você cozinha ou puxa ela no azeite bem al dente e bate. E com ervilha. Também, Também deve fazer. Gente, isso aqui é Super. tão bom. super. E tudo é aquela coisa, é uma somatória, né? E tudo rende e tudo ajuda, não é? E fica com muita sustância. Não é? E ele é saboroso, ele enche a boca, né, de sabor, né? Quer dizer. Sabe o que é legal, gente? Aqui em cima que tem esse creme de grão de bico.
E o grão de bico tem um sabor tão característico. Total. Mas, ao mesmo tempo, ele não fica muito mais forte do que o restante dos... Tem que cozinhar bem, senão ficar aquela coisa que fica pegando, né, na língua, né? Ai, gente, ele tá bom, bem hein? cozido mesmo, porque depois ele é batido também, né? Vamos trabalhar? Bom. Ô, Alex, vem Bora, do chefe. sofá, vamos trabalhar. Matheus, quer não? Vem, Matheus. Olha, muito bom. Vamos anotar os ingredientes, olha. Nossa, como é bom. Gente, vai por mim. Você vai pensar como eu pensei. Nossa, olha como ficou roxo. Onde que você fez isso? Agora eu prendi meu braço assim, empurrei com a barriga que eu fui rir de você. Que barriga? A minha. Dá uma palita. Você anota direitinho, porque você vai falar assim, ai, mas grão de bico no macarrão? Eu, quando pensei, olhei pra ele e falei, nossa, grão de bico, é que eu adoro grão de bico. Faz que fique incrível. A gente vai usar, ó, 500 gramas de rigatone, 400 gramas de grão de bico, meia cebola picada, um dente de alho picado, 159 gramas, nossa, que precisão. Não, já entrou dedo escorregadio. Quando foi digitar, dedo escorregadio. De bacon, 400 gramas de linguiça toscana, folhas de sálvia, eu amo sálvia. Nossa, é muito boa. Azeite, sal e pimenta do reino. Eu vou fazer a minha hortinha e vou colocar 2 vasinhos de sálvia agora. É o máximo, né? Nossa, uma delícia. Frita, boa. Pra fazer macarrão ali, olha. Olha, mas legal, quase casquei. Eu ponho sálvia depois que dourou o Não, mas alho. a gente passa ela e frita, ela empana. Ah, ela tipo empanadinha peixinho, e frita. né? Nossa, tá bom. Ó. Que nem a gente come o peixinho, né? Ah, o Aquele peixinho é uma é uma delícia, né? Bom, estou de som auxiliar. Vamos fazer o Por quê? onde começaremos? Eu tô aquecendo um pouquinho ali o negócio do grão de bico. O quê, meu amor? Então, Posso me servir? Pode, Não, deixa eu ele pegar é um prato pra tímido, você. ele fica com vergonha, ele pede. Que bonitinho, educado, né? É educado, menino educado é outra coisa. pegando. Deixa eu pegar um Toma, garfinho leva. pra ele. o povo não almoçou hoje, não? Ah, pior que a gente almoçou, a gente tava falando isso agora. A gente tava falando isso agora. Mas é você, né, Ravioli? As receitas estão dando certo, É. né? Então, Então, ó. bacon primeiro. Obrigado. Deixa eu pôr fogo, tudo que der aqui. Tudo no máximo. A linguiça toscana tá crua, né? Tá. 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 Cadê o negocinho aqui? Ó, água fervendo. Aqui. Agora, nada aqui, ô Kátia, é pra ficar esturricando, viu? Tá, pra pegar o sabor, né? É, Crocância. porque senão, ó, já pode pôr a sálvia aqui dentro. Tá. E a salva é engraçada, porque não tem um sabor forte. Mas ela dá um tchan tão diferente no prato, Eu né? acho. Ó, a regra é assim. Ah. Pelo, Pelo? alecrim, pena, Ah. sálvia. Quando vai cozinhar, a regra é, não que não fique bom um frango com alecrim, mas normalmente é pena, a gente põe sálvia e pelo alecrim. Alecrim. Olha, eu não sabia, não. Que legal. Nossa, muito bom. Não é gostoso demais, gente? Delicioso. Eu adoro grão de bico, mas nunca comi desse Eu jeito. nunca achei que ia combinar. Nossa, foi muito Eu bom. também. Vamos. Eu só acreditei porque era o ravioli. É uma querida. Né? Ravioli, falou que fica bom mesmo. Ó o cheirinho da... Eu Onde é que você vi. vai? Mas não vai ficando doido. Eu fui ver se tava ligado. Se tava coisa... É. Tá. Ó o Olha o cheirinho. cheiro. Né? Quer coisar a linguiça aqui? Pode pôr. Pode coisar a linguiça? Pode. Linguiça toscana. Não vê aquela Só tirou pergunta, a pele. pode ser? Pode. Pode ser o quê? Uma outra linguiça que daqui a pouco você vai falar. Tô A achando. calabresa fresca. Deve. Ah, sempre fresca, nada de defumada, Tá. aquelas coisas secas lá. Tem um sabor muito forte, Maledeta. né? Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos pôr mais um pouquinho. Coisa porque nunca... seca, Coisa seca, maledeta. É. Agora, por que a gente vai pôr? Daqui a pouco a gente põe a cebola e o último o alho, porque Tá. senão queima. Porque as pessoas têm mania. Tem uma maneira de cozinhar, Hábito, né? de pôr o alho antes, quando a pôr, queimou. Tá. Então a cebola, que depois solta bastante água. Aí depois o alho. Você falou do rigatone, mas se tiver pene em casa também pode, né? É uma massa que é legal, esse prato com massas curtas, pene, farfalle, tubinho, fica legal com sempre massa curta, porque aí fica ruim, porque ela dá uma unida, né? Daí que você vê com o espaguete já viu, né? O espaguete vai ficar uma bola, né? Ó. Muito bom, né, gente? Maravilhoso. Aqui, ó. E legal que é Já, viu? diferente. Não Vai é? fazer pra... Sabe que tem família que tem gente enjoada. Tem o quê? É o que mais Que não tem. come grão de bico, então verdade. você faz assim, fica ótimo. Então fazer o E seguinte... não precisa falar. Não, Serve. fala que é xiribiu.
Olha, vamos rapidinho pro intervalo? Lá vai ela. Porque assim, na volta, já tá no pontinho, a gente continua. Tem dúvida? Já pergunta. Ô, Graça, pode mandar a pergunta da plateia, se Pode. quiser também, viu? 2 minutos e a gente volta. Até já. Não vai ter comida pra plateia? Que pena! Vai sim! Vai, tá fria e gelada. Não mas tá seja bom. feio. Vamos ver se eles vão aprovar. Ih, a plateia é exigente, hein? A Cebola. graça tá aí, hein? Muito bom. Ó, agora a cebola. Tá vendo? Só entra Gente, agora. você que pergunta como você tem que fazer pra vir na nossa plateia, tá vendo o QR Code? Libera a câmera, mira no QR Code e lá você tem todas as informações. É só se inscrever. E receita aonde? No Band e Receita, né? Porque Band Receita. Ah. Isso, tem todas as receitas lá. Tá vendo? A cebola vai antes. Ai, que cheiro bom. Ô, Kátia, porque ela vai soltar essa água. E agora vai o alho pra não queimar. Aquele alho com óleo. que você Aquele faz. olhinho de alho que é sempre bom ter na geladeira. eu faço. Que quebra o galho, Como né? dura, né? Dura. Dura mais de mês. Principalmente quando você não usa. Ah, mas eu faço bastante, né? Eu já Olha, compro vai logo aqui. 1 quilo e faço 2 vidros. Não é mais que isso não, porque não é alho e óleo. O alho é um É. tempero, tá? Agora, Kátia, aqui, ó. Esse grão de bico, ele já foi cozido. Eu fiz uma panela de pressão que é mais rápido, tá? Você não tirou a casquinha, não, né? Nada. Eu tava falando, a gente tava comentando, eu e a Graça, a gente fala, a gente não tira, não. Não tira nada. E aí ele foi Mói depois... tudo? Tudo. Foi refogado com um pouco... Refogado com o quê? Com um pouco de bacon e cebola, tá? Ah, já tá Tá bom. refogadinho. Isso. Agora você vai aí. Vou bater ele aqui. Ó, e eu vou pôr já, ó, essa massa aqui na água. Eu posso congelar a massa com esse molho de grão de bico? Pode, mas depois quando você for fazer, aí tem que ser coisas que vão pro forno, Ah, tá. tá? E Ele muda a textura? eu sempre tenho um caldo aqui, se a gente achar que é, Tá que é muito necessário, a gente põe, tá? Ó, Tá. aqui, Deixa o pedacinho ou moe tudo? o que é que você acha? Deixa o pedacinho. Deixa. Eu adoro deixar Pera aí, pedacinho. deixa eu ver um negócio aí. Ele tá bem substancial. É. Ótimo. Você não me pega mais dessa. Peraí Não. que eu vou provar antes de você pegar. Ó, Mas então, tá bom. cadê? Vê lá. Tá? Nossa, como eu amo Não, grão de bico. depois acabou, já. Isso foi uma sopa, umas torradas. Hein? Então fica uma Em delícia. cima um parmesãozinho, acabou. Agora, o que você quer fazer aqui, ó? Você quer fazer o seguinte. Vamos Se pôr quiser. um pouco aqui, pra Esse já aqui? pegando... Quanto que é o seu pouco? Vamos esperar um pouquinho? Ó, peraí. Pegar aqui a colherzinha. Vou fazer meleira aqui. Pronto. Que é o burdelo? Que burdelo? Sei lá, é um nome grego que eu não sei nem se é palavrão. Bordel? Burdelo. Ah, então de E bordel. o que é burdelo? Burdelo. Faz favor aí, Alex. Ó, Olha que delicinha isso aqui. já tá assim, isso aí não precisa mais nada. Ah, sim, já é uma sopa deliciosa. Agora, ó. Tá fogo? Tá quente? Tá bem quente, Vamos tá. pôr isso aqui aí, ó. Agora a massinha. Agora você mexe. Ah, não! Daqui a pouco. Ah, o queijo é só depois? Bem, ó. Vai precisar do caldinho do cozimento do grão Aí de que a bico? gente vai ver. Brincalhão. É, Se a gente brincalhão. Ah, não, é burbelo. Brincalhão? É burbelo. Ah, burbelo? Você quer o quê? Burdelo? Vê se tem burdelo. Vamos ver. É, burdel. Ai, gente, olha que delícia que ficou isso aqui. E aí depois, se a gente quer pôr mais um pouquinho, pode. Ou Aí, depois põe por cima, que nem você fez aquele, né? ó. Nossa, Não- mas a gente fica bonito, Não né? vamos perder nada aqui, não. Não, olha, Então, fica uma delícia. nada. Olha. Agora, Nem vai precisar como do é que caldinho, coisa aqui? vai? Desliga de vez? Desliga aqui. Não, mas esse não. Só esse. A gente liga de novo. Hoje você está, Peraí. está especialista. Hoje eu tô de boa. Você está de... Como é que é? De pink... Por isso não provoca, é cor-de-rosa choque. Isso. Por isso, não. Bordelo é Fala pra minha confusão, mulher, não ficar- grito. tá muito não sei o brava a quê. Carmen comigo hoje. Carmen, o que você aprontou pra Eu Carmen? nada. A se ela Carmen tá é uma brava, santa. se ela tá brava, você tem razão. Bordelo é confusão, fazer barulho, coisa... é? Qual foi o bordelo que ele fez aí, doutora Carmen? Conta pra gente. Não, olha, tá vendo? Vai ter hoje. O que você aprontou? Eu nada. Ela Prontou. acordou virada. Ela é hoje. uma santa. Agora você quer pôr o que? O queijinho? Quer pôr um pouquinho? Deixa aqui? Vamos. Nossa, fica bom, hein? Ó. Ai, gente, que delícia isso. E tem gente que não gosta de grão de bico. Eu acho que nunca comeu um creme desse, ó. Eu não sou muito fã, não, sabia? E você gostou? E eu adorei. Viu? Mas às vezes a gente não gosta de algum produto, um ingrediente feito de um jeito, quando prova de outro, gosta, Olha lá. né? Agora você fica ao seu Parmesão. critério, aquele parmesão que você já sabe a quantidade. Tudo. Olha. Porque Ó. você bem gosta
De bastante. Cadê os comentários, seu Alex? Jefa, desculpa, mas é que realmente a gente recebeu uma mensagem da Bélgica. Nosso público é muito qualificado. Leônia? A Leônia está na Bélgica. Está assistindo a gente de lá. Um beijo. Olha que chique, ela mora na Bélgica. Que chique que é. É o filho dela? Que Leônia. bonitinho, Neto. Que bonitinho aqui, um bebê aqui em cima. Ah, muito lindinho. Tem quarto extra aí, linda? Porque já fã do programa já facilita se a gente precisar de uma Quarto diária. extra, linda. Né? Fecha Ai, aí. chefe, eu fiquei nervoso. Vai, eu quero Bel. ir ao programa, mas quando for churrasco. Ô, Ô, Lima! Lima, tu ainda quer escolher? Tá certo ele. A comida boa tem sempre. A Elizabeth falou em italiano. Buono pomeriggio, restona. O que significa isso aí? Buono pomeriggio. O que quer dizer? Boa tarde. Ah, eu achei que era aquele topodígio. Não. Kátia, equipe Ravioli, desejo uma quinta-feira abençoadíssima de paz e com bons Amém, motivos boa, para obrigado. sorrir. Amém, Senhor. Dia viu? 5 vamos estar sorrindo com o pagamento. Mirelle. Inspiração da Kátia hoje foi a Barbie. Sou a Barbie Girl. Se você quer ser meu... Desculpa, minha namorada. O Rubens falou surreal, É deve ter surreal sido pra mesmo, isso. Rubens. E aqui em cima mais uma foto da Elaine. Kátia, olha o nhoque assado. Ai, que delícia. É recheado de Recheado- queijo? Olha que delícia, hein? Umas carnes, mano. Cara boa, hein? Olha, com bastante queijo ralado. E aqui é o coentro. Adoro coentro. É salsinha. Ah, estou sabendo bastante. É. Boa tarde a Gente, todos. Pegou? fez desse jeitinho, só servir e sair pro abraço. A plateia gostou? Não é muito bom, gente? Não dá pra comer repeteco, repeteco, repeteco? E quem já conhecia essa receita? Alguém já conhecia? Não? Então, eu também nunca tinha visto, não. Você arrasa sempre, mas dessa vez você se superou, viu, meu amigo? Todo dia. Pessoal que quiser... Olha aqui. como tá borbulhando. Ó. Pessoal que quiser fazer suas encomendas, arroba Roberto Ravioli, né? Por exemplo, essa aqui não tem. O que ele faz no programa não Essa tem. eu faço pra Kátia. Mas Pra tem- vocês estão vendo. É, mas tem tantas outras receitas Não, lá. tem um monte de coisinha. Tem muita carne, tem muita Tem lasanha. carne, tem lasanha, tem o polpettone de O Angus. petone é uma delícia. E sabe o que é legal? Aí você compra, mesmo que você more sozinha, você compra a porção, divide no meio, congela, depois outro dia que você quiser, já tá tudo na geladeira. 5%. Mas não é verdade, eu faço isso. Falo pros meninos, tem que fazer isso. Ó, Alex não fez da torta que eu te falei? Fiz. Não é boa? Maravilhoso, maravilhoso. O que minha Então, chefe falou, eu faço A mesmo. gente já compra, corta e guarda metade no Pronto, freezer. pronto, é Deu isso aí. fome, você Eles são pá. ótimos, deixa eu contar. Maravilhoso. Tem de frango, de camarão. Não parece conversa de maluco. De louco, né? A gente é tudo doido nesse programa. Gente, vai lá, arroba Roberto Ravioli. Faça seus pedidos pro Ravioli. Esse dia você vai estar viajando, né? Vou amanhã, tô indo... Não, quando que é amanhã? Amanhã é? Amanhã é sexta. Mas é sexta-feira. Sábado. Tá. Domingo. Sábado, domingo você vai pra onde? Vou trabalhar no Rio. Vou lá dar aula. Vai na dar aula no Rio faculdade. de Janeiro na faculdade? Vou fazer uns pratos. Que legal. Vamos fazer o catilco, que é uma sopa de peixe grossa, bem... Que delícia. Muito gostosa. Ah, legal, que agora vai começar o friozão. Legal Aí a de fazer. gente parte pra sopa. E aquela com pão também. Ah, aquela aquela sopa de sopa pão com com tomate, que é uma Sopa com delícia. pão é aquele muito bom. Então você do Rio de Janeiro, aproveite. Domingo chega aí, Roberto Ravioli. Amanhã estamos ao vivo, né, Cló? Por que não saímos? É Cadê sexta-feira, o nosso chefe. primo? Não vamos emendar? O primo vai entrar daqui a pouco. Eu vou dar virado. Fique agora com o nosso querido da Atena, com o Brasil, gente. Olha, tem aí um ótimo finzinho de tarde, uma ótima noite. Amanhã, 2h30, a gente espera. Beijo da Atena, a gente ama. Tchau, plateia, vocês são lindos! De banho tomado, todo mundo veio, eu adoro ele.